E em estúdio, para analisar as notícias do dia, está Pedro Ortigão Correia. Pedro, muito boa tarde. Obrigado pela tua participação habitual neste mercado, neste fecho de contas, assim é que é. Estou habituado ao mercado global. Começando pela questão grega, que certamente faz a atualidade mais uma vez. Pode dizer-se, e na tua opinião, estes 130 mil milhões são a salvação da Grécia? Eu acho que é pelo menos o evitar que vá já ao fundo. Lançou-se duas boias ali para um barco que estava a ponto de se naufragar. Agora, não sei se essas duas boias vão ser o suficiente para aguentar a chegada até à praia. É um primeiro acordo e foi um acordo importante porque, pelo menos, permitiu encontrar já aqui um caminho para a próxima dívida que começa a ter que ser paga já agora no mês de março. E, portanto, há 14,5 bis que vão ter que ser pagos e, portanto, se não houvesse um acordo, automaticamente entraria em default de forma involuntária e então aí teríamos todo aquele evento, os CDS, etc. Portanto, chegou-se aqui a um acordo que pelo menos se consegue, de certa forma, nesta fase, estancar aqui o problema, mas de forma alguma... É um adiar apenas do problema. Será um adiar do problema porque, mesmo que se cumpram todas as metas e que a Grécia seja um extraordinário bom aluno, vai chegar a 2020, se tudo correr bem, mantendo os 120% do PIB em termos de endividamento. Isso é um valor não sustentável. No entanto, permite ter aqui alguma folga para, pelo menos, ir continuando a pagar esta dívida. E conseguiram-se aqui coisas importantes, como o facto de haver uma delegação permanente da União e do próprio FMI lá na Grécia, porque o grande parte do problema que existia ali era não haver força política suficiente para poder implementar as medidas. E, portanto, agora a polícia fica sentada diretamente ali no covil do lobo e, portanto, isso vai ser importante porque vai permitir poder controlar o deployment dessas mesmas medidas. Também se chegou aqui a um acordo em termos do envolvimento do setor privado e chegou-se também a um acordo importante de as recompras por parte do Banco Central Europeu em termos desta dívida, se houver mais-valias, essas mais-valias vão ser depois devolvidas diretamente ao Estado grego para o ajudar depois no seu próprio refinanciamento. Mas o mais importante é isto, é que temos aqui um acordo que pelo menos permite nesta fase já ter aqui uma boia de salvação, mas não é de forma alguma a solução para o problema. A quem é que dá tempo? Dá tempo à Grécia para tentar de alguma forma resolver o problema ou dá tempo aos principais líderes europeus para tentarem arranjar aqui um plano de recurso para a Grécia? Mais um? Eu acho que dá tempo aos dois. Dá tempo à Grécia, pelo menos, para, nesta fase, poder pagar a dívida, porque já dia 20 vai ter que, de facto, aplicar as regras deste haircut a estes 14,5 mil milhões que vão ter que ser pagos e, ao mesmo tempo, permite aos líderes europeus ir pensando como é que vão olhar para países seguintes que possam estar nesta mesma situação. E, portanto, obviamente que os holofotes vão ser apontados a Portugal, vão ser apontados à Irlanda. Há vozes contraditórias em relação a esse tema da reestruturação da dívida desses países na Europa, mas é óbvio que é importante encontrar aqui uma solução que depois, mais tarde, no caso de ter que ser ampliada a outros países, pelo menos tenha sido corretamente testada. Não é? A Fitch mostrou hoje que, pelo menos para já, não está muito confiante em relação ao futuro mais próximo da Grécia. Ficaste de alguma forma surpreendido com este downgrade? Não, as agências de rating já não surpreendem, nem num sentido, nem noutro sentido. As agências de rating acabam sempre por andar a reboque daquilo que são os acontecimentos de mercado. E não há nada mais democrático do que a própria formação de preço no mercado para nos dar uma indicação daquilo que é o caminho mais provável, porque a formação de preço não é mais do que o voto de todos os intervenientes no mercado. E, portanto, todo este desenrolar da situação da Grécia não foi mais do que uma evidência de um problema latente em que todos aqueles que detinham dívida votavam em relação ao seu outcome através da formação de preço. E, portanto, as agências de rating acabam por vir a reboque e dizer, enfim, aquilo que é o óbvio que já se vê no mercado, que é esta dívida vai entrar em incumprimento. E, portanto, aí não há novidade absolutamente nenhuma. Era essa a questão que eu te ia colocar e trocando as coisas um pouco por miúdos, o relatório da Fitch diz nestes termos que, e perante um rating de C, que está em falência iminente, é isto que é preciso dizer às pessoas. Enfim, as agências de rating servem para isso mesmo, para dizer qual é que é a capacidade de pagamento das várias instituições, sejam elas particulares, sejam elas públicas. É óbvio que a Grécia está numa situação de incumprimento e, portanto, no caso de não ter havido acordo, é óbvio que eles iriam entrar em incumprimento. Agora, há outras questões que provavelmente preocupam as agências de rating. Enfim,
o facto de que, por exemplo, na Grécia vai haver eleições em abril e, portanto, nada garante que o novo governo grego que entre em funções acabe também por acatar estas mesmas medidas. E nós vimos como a Grécia tem andado sucessivamente um passo para a frente, 2 passos para trás, em relação a todas estas medidas que tem que impor, porque politicamente são muito duras. E se há diferença entre Portugal e Grécia, essa é provavelmente das maiores de todas, é que nós aqui temos força política para implementar medidas. Na Grécia não tem essa força política e essa é que é a grande instabilidade. E, portanto, quem está de fora e analisa esta situação pensa, ok, temos aqui um acordo em cima da mesa que é extremamente interessante, mas o peso que existe ainda em cima a nuvem negra que existe em cima daquele mercado é tão grande porque existe uma instabilidade política muito grande. A Grécia, em termos democráticos, é uma democracia muito frágil, porque existem extremos muito fortes e até anárquicos naquele país que não existem noutros países europeus. E, portanto, é um risco enorme em termos de soberania pela própria falta de vontade política. E isso é aquilo que os investidores internacionais, se calhar, têm mais receio. Dizem, tudo bem, vai haver aqui uma intervenção, vai haver aqui um haircut organizado desta dívida, vai haver mais dinheiro por parte de um segundo pacote de ajuda, mas existem aqui riscos políticos muito grandes e, portanto, eu continuo a ter ali alguma cautela e a colocar uma nota negativa em relação àquele mercado. A maioria das instituições financeiras, tal como dizem alguns analistas internacionais, vai aceitar este swap de dívida. Parece que vai ser este o cenário. Daqui não advirão grandes problemas. Eu penso que daqui não virão grandes problemas. Eu acho que a caixinha de Pandora que se levanta aqui esta questão dos credit default swaps e, portanto, se mexerem nas cláusulas dos contratos de dívida e se passar a ser um default involuntário, então nós passaremos a ter aqui um evento com outro tipo de proporções, porque de facto este mercado do seguro dos créditos foi um mercado que escapou ao controle dos reguladores e, portanto, hoje em dia um evento destes em termos do impacto no mercado de credit default swaps seria inimaginável. Agora, aquilo que se evita é tentar chegar a um evento destes, porque um evento destes pode acabar por motivar outros eventos a seguir e, portanto, pode haver aqui um efeito de bola de neve, porque a interligação entre os vários produtos financeiros e a interligação entre as várias instituições financeiras e os ativos que são 2, 3 e 4 vezes colateralizados podem criar aqui um efeito de dominó muito grande e é isso que se quer evitar. E, portanto, os privados também sabem, ok, tudo bem, vamos ter que sofrer aqui algumas perdas, também não queremos exagerar muito, porque se exageramos muito, então podemos aqui desencadear um problema que pode ser muitíssimo mais grave. Nós temos tentado, e quando digo nós, a nível interno, Portugal tem tentado distanciar-se da questão grega, dizer aquela velha máxima nossa conhecida que Portugal não é igual à Grécia. Mas será que lá fora os investidores veem Portugal assim de uma forma tão diferente da Grécia? Não, é uma ótima questão, porque, enfim, eu viajo com regularidade e quando sou confrontado tanto na América do Sul como cá na Europa com investidores olhando para a nossa situação, a pergunta que fazem é sempre a mesma. Nós que estamos aqui sabemos perfeitamente que não é o caso, porque, tal como eu disse, só de um ponto de vista político existe uma enorme diferença em termos da nossa capacidade de implementação de medidas e da capacidade dos gregos de implementarem medidas. No entanto, há uma série de outras diferenças que eu acho que nós temos tido alguma falha em termos de comunicar. Se nós olharmos para os pontos todos da Troika, para os 29 pontos, Portugal está a cumpri-los todos na integralidade, com 4 que estão parcialmente cumpridos. Se olharmos para a Grécia, apenas metade, ou nem metade sequer foram cumpridos. Isso é uma diferença astronómica. E, portanto, tem que haver um maior esforço por parte do governo português em comunicar lá para fora o bem que temos feito o nosso trabalho, e eu acho que isso, em termos dos canais habituais, tanto na União Europeia como com o FMI, está a ser muito bem feito. No entanto, para o mercado internacional e para os mercados abertos, essa comunicação ainda não tem sido suficientemente forte, por isso é que nos colam diretamente à Grécia. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 tem a ver também com o facto de o próprio Banco Central Europeu também poder vir dar aqui uma ajuda ou comprar a dívida portuguesa e ou fazer a dívida portuguesa descolar em termos de pricing no mercado secundário. Se estas duas ações forem coordenadas, provavelmente o mercado vai começar a olhar para Portugal de forma diferente do que era para a Grécia, porque de facto somos. Agora, infelizmente, quando olhamos a nível macro e onde olhamos para os níveis de endividamento, os valores acabam por ser até algo parecidos. Agora, quando entramos na segunda derivada da análise e vemos a força política que nós temos e as reformas que nós estamos a implementar e a quase anarquia na Grécia, então nós temos dois mundos totalmente diferentes. No entanto, não basta ser, convém também parecer. E esse é o trabalho que eu acho que tem que ser desenvolvido com mais veemência lá fora, para que a nossa imagem se descole de uma vez por todas com a imagem da Grécia. O regresso aos mercados de forma independente no próximo ano, ou no final do próximo ano, é uma miragem? Depende, é como tudo depende. Aquilo que nós estamos a fazer é condição necessária, mas não suficiente. Convém que os mercados depois estejam abertos a este tipo de risco soberano, que será o risco soberano de Portugal quando voltar ao mercado. Tal qual está agora mesmo,
não haveria condições para Portugal se financiar. E se financiar uma taxa tão elevada que não seria capaz de pagar porque o crescimento cá é endémico ou nem sequer existe. E, portanto, neste momento seria completamente impossível. Daqui para a frente, se o mercado voltar outra vez a ter confiança, e a confiança no mercado vai começar primeiro no mercado interbancário, ou seja, os bancos começam a emprestar entre si, porque neste momento a desconfiança é a nível do mercado interbancário. E antes de voltar ao mercado soberano, as instituições financeiras, entre elas, têm que começar outra vez a criar aquelas linhas e a financiarem-se mutuamente, coisa que neste momento está parada. Daí a tal linha de 1% do Banco Central Europeu a 3 anos, que foi o que veio salvar as instituições financeiras. Não nos enganemos, se não tivesse sido essa linha, teríamos tido falências enormes em termos da Banca Europeia. Isso foi o que, em dezembro, a medida que basicamente mais acalmou o mercado. Quando esse mercado interbancário funcionar, quando as instituições financeiras começarem a confiar entre elas, então eu penso que se darão as condições para que o mercado depois de financiamento destes países que têm mais risco comece a abrir ligeiramente e Portugal consiga chegar ao mercado com taxas francamente mais baixas daquelas que estão a ser praticadas atualmente. Mas é algo que não vai depender só de Portugal. Portugal tem que fazer o que está a fazer agora e está a fazer muito bem em termos da gestão das suas contas públicas. Mas o mercado também tem que estar preparado depois para ser capaz de avaliar a um preço correto o trabalho que Portugal está a fazer. Portanto, depende totalmente de nós, esta parte do cumprimento da implementação do plano e das medidas, mas não é suficiente, porque o mercado tem que ser capaz, na altura, de avaliar risco e de ser capaz de tomar risco a valores que sejam razoáveis. Já aqui falaste no papel importante que é preciso ter, nesta altura, na comunicação que se faz para o exterior, ignorando aqueles líderes europeus que temos ouvido consecutivamente falar em Portugal e dos objetivos alcançados pelo país. Os mercados, os investidores, aqueles com quem costumas contactar, percebem o esforço que tem sido feito em Portugal e as metas que têm sido alcançadas ou simplesmente continuam a ver Portugal, como víamos naquela reportagem, como aquele cantinho ali da Península Ibérica que tem uma temperatura amena durante todo o ano e é bom para passar férias? Infelizmente eu acho que é mais a segunda, porque de facto quando nós olhamos para o peso do nosso país no contexto de uma carteira global, enfim, Portugal representa menos de 1% do market cap total de ações e é um mercado muito reduzido, muito pequenino, é um mercado extremo. Neste momento é um fediver, porque Portugal está a ser colado ao que está a acontecer na Grécia, está a ser colado depois Espanha, colado a Portugal, Itália, etc. E, portanto, quem está de fora e olha para esta situação vê, ok, isto pode ser o princípio de uma coisa muito grave na Europa que pode levar a uma crise ainda mais séria. No entanto, não são capazes de se dissociar disso e de diferenciar entre aquilo que é o que Portugal está a fazer de diferente do que a Grécia está a fazer. À procura de ideias particulares e específicas em Portugal e, de facto, esta é uma altura absolutamente extraordinária para encontrar bons investimentos, porque não há melhor altura do que aquela onde existe uma maior pressão para a venda. Se existir uma grande pressão para a venda, o preço de venda sai muito mais barato e o retorno é feito no preço de compra mais do que no próprio preço de venda. E, portanto, Portugal começa neste momento a ser olhado como um país interessante para algum tipo de investidores que estão mais especializados naquele género de investimento mais distressed, ou seja, vamos procurar situações que envolvam reestruturação, situações que envolvam pressão financeira, porque em situações destas eu consigo ter acesso a ativos muito mais baratos do que em situações onde eu tenho os holofotes todos apontados pelas boas razões. E, portanto, começam a aparecer investidores que olham caso a caso oportunidades que existem em Portugal. A um nível macro, quem faz uma análise mais global e olha para os níveis de dívida, em porcentagem de produto, em porcentagem de dívida e a nível macro, compara os dois países, de facto vê que Portugal e a Grécia podem até ser parecidos. E, portanto, convém depois explicar a essas pessoas que, de facto, as realidades são totalmente diferentes, porque existe uma força política que não existe na Grécia e que existe em Portugal. E, portanto, isso mais tarde vai acabar por pagar o seu retorno. Uma última questão. Assistimos aqui a um novo recuo por parte da China. Veio dizer que continua disponível para reforçar a posição no Fundo Monetário Internacional, mas agora há aqui uma nova cláusula que é se tiver a companhia de outros países que também estejam dispostos a reforçar essa posição. É a cláusula da solidariedade. Parece-me perfeitamente legítima, ou seja, se eu tivesse muito dinheiro para gastar e tivesse que ajudar uma série de ativos sob pressão, eu iria gostar de ter alguma solidariedade também ao meu lado, que é para não ser apenas o único financiador. Mas esta questão da China revela algo muitíssimo mais importante. Enquanto estamos todos muito centrados nesta questão financeira de como é que os países se vão financiar, como é que vão renegociar as suas dívidas, a questão mais importante de todas tem a ver com o crescimento económico. E essa é mais dramática, porque se nós não tivermos crescimento económico, então estes valores todos que nós vemos de equilíbrio financeiro vão ser muito piores.
porque aquilo que nós temos hoje é assente sobre um crescimento simpático nos próximos anos. Se nós entrarmos aqui numa crise europeia, então isso vai ter um impacto gigantesco na China, vai ter um impacto por consequência no Brasil, que exporta matérias-primas para a China. Se a China entrar em crise, então vai comprar menos bens à Europa exportadora para aquele mercado, e sobretudo o caso alemão, e portanto entramos aqui numa espiral de travagem brusca que os chineses não querem. E portanto, o lado positivo de toda esta interligação económica hoje em dia é o facto disso acabar por forçar uma certa solidariedade automática. Porque os chineses sabem perfeitamente que, se não forem capazes de resolver esta situação financeira na Europa, ela pode muito rapidamente cair num problema económico muito mais grave, que os vai afetar a eles ainda de forma ainda maior. E, portanto, o bom desta globalização é que depois também cria aqui uma solidariedade que acaba por ser quase que forçada. E esse é o lado positivo desta ajuda da China, mas que se calhar provavelmente virá por questões muito mais egoísticas do que propriamente questões de solidariedade e de interajuda. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Ortigão Correia, a analisar aqui os temas do dia naturalmente e mais uma vez a Grécia a marcar a atualidade.